Olá pessoal, muito bom dia. Hoje é 16 de março de 2021 e este é o vídeo 45. Estamos dando sequência a uma série de estudos chamada As Sete Dispensações. Então nós já vimos algumas definições sobre dispensações. Vimos a dispensação da inocência, consciência, governo humano, promessa, lei. E hoje vamos ver a dispensação da graça. E na dispensação da graça, a gente vai seguir esse roteiro aqui, ó. Vamos ver a palavra-chave, como sempre, a duração, a condição do mundo, a igreja, a nova aliança e partir para a conclusão. Só relembrando aqui, então a gente viu a inocência, antes do homem pecar, depois consciência, depois da queda do homem, aí veio o dilúvio, aí Deus entregou para Noé, né? Falou governo humano. Aí com a chamada de Abraão entrou a dispensação da promessa. Quando tirou o povo do Egito, através de Moisés, dispensação da lei. E com a vinda de Cristo, então, começou a dispensação da graça. Lembrando que nós estamos no finalzinho da dispensação da graça. Ok? Estamos só aguardando Cristo buscar a igreja. Aí termina a dispensação da graça. Então a palavra-chave é graça. Não podia ser diferente, né? Então, a sexta dispensação é a que vivemos hoje, e eu falei que estamos no finalzinho dela, chama-se graça, porque foi o princípio do favor imerecido de Deus ao homem. Uma das definições de graça é favor imerecido, ou seja, Deus faz um favor para o homem, mas o homem não merece esse favor, mas pelo amor de Deus, né? Pelo amor que ele tem, o amor ágape, ele faz isso. E isso chama-se graça. Uma outra definição também é que graça é a benignidade de Deus e o seu amor para com o homem. Tá? Então é a benignidade de Deus e o seu amor para com os homens. A duração. A gente não sabe porque não acabou ainda, né? E não tem uma data exata para a volta de Cristo. Começou com a crucificação de Cristo e terminará com o arrebatamento da igreja. Vamos ver primeiro que João 1,17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então a lei foi dada através de Moisés e a graça através de Jesus Cristo. Então quando Jesus veio arrebatar a igreja, aí termina a dispensação da graça. Então já estamos aí há 2000 anos, né? Esperando. Mas a gente não pode prever porque o próprio Jesus falou que a vinda dele, né, é como um ladrão. Quando ninguém esperar, ele vem. Temos só que estar preparado. A condição do mundo. Então, olha só. Deus separou Israel, a nação de Israel, para ser um instrumento de bênção para o mundo. Só que Israel desobedeceu a Deus de tal modo que ele os espalhou sobre a face da terra, terminando a sua utilidade. Então, por exemplo, no ano 70 depois de Cristo, o Marechal Tito, Flávio Vespasiano, né, representando o Império Romano, foi lá e destruiu Jerusalém e o templo, e os judeus foram dispersos. É a chamada diáspora. Contudo, a semente, ou seja, Cristo, havia chegado ao mundo. A lei tinha se mostrado impotente para assegurar a justiça e a vida para o homem pecador. Então a lei ela se mostrou impotente. Gálatas 3, 21, a parte B e 22. Aqui Paulo escrevendo aos Gálatas. Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Então agora tá valendo a promessa que é feita pela fé em Jesus Cristo. Então agora nós temos que ter fé em Jesus Cristo. Vamos deixar de lado a lei. Então, na lei, Deus exigia a justiça dos homens. Na graça, Ele dá justiça aos homens. Olha só, Romanos 3, 21 e 22. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, ou seja, fora da lei, não tá dentro da lei, da qual testemunham a lei e os profetas.
Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. De novo, falando a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem, não há distinção. Aqui é o seguinte, então essa fé em Jesus Cristo, todo aquele que crê em Cristo, não importa se ele é judeu, gentil, grego, para todos os que creem em Cristo, então esse sim vai ter a vida eterna. Então não há distinção, é só crer em Jesus Cristo. A igreja. Então Deus está formando nesta dispensação um povo para o seu nome, dentre judeus e gentios, chamado igreja. Eu coloquei no gerúndio está formando porque ainda não terminou a dispensação da graça. Nós hoje fazemos parte da igreja. Nossos filhos, netos, bisnetos. Se Cristo voltar até lá, eles vão ingressando, vão fazendo parte da igreja. Então Deus está formando. Começou com Cristo e continua até hoje. Nesta dispensação, dispensação da graça, um povo para o seu nome, dentre judeus e gentios. Então, se o judeu aceitou a Cristo, faz parte da igreja. Se o gentio aceitou, faz parte da igreja. Chamado igreja. Quando Cristo se encarnou, a parede de separação entre judeu e gentio foi derrubada. Eu já vou mostrar daqui a pouco um gráfico que eu fiz sobre essa parede aqui. Então, a parede de separação entre judeu e gentio foi derrubada. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Aqui o eta maiúsculo, porque é Espírito Santo. Quer judeus, quer gregos. Aqui grego significa os não judeus, está representando os gentios. Então, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito, ou seja, Espírito Santo é que está nos alimentando espiritualmente. Efésios 2,14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Então, olha só, pois ele, Jesus Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos, o que é ambos? Judeus e gentios. Então, dos dois povos, fez um, que é a igreja, E destruiu a barreira que havia entre judeus e gentios, eu vou mostrar, o muro da inimizade. Então, olha só, antes de Abraão, não havia nem judeus nem gentios. Todos eram um no primeiro homem, Adão. A história era sobre toda a raça adâmica, então havia só um povo antes de Abraão. Então isso aqui foi na dispensação da inocência, consciência, no governo humano. Aí quando Deus chamou Abraão, olha o que aconteceu. Deus chama Abraão e através da sua descendência ele cria a nação de Israel. Então aqui está a nação de Israel. Então a partir deste momento, a gente tem Israel e as outras nações. Aqui também eles são conhecidos como judeus. E as outras nações como gentios. Os israelitas, os judeus, eles eram circuncidados, então chamavam circuncisos. Era o sinal da aliança que Deus fez com Abraão. Tinha que circuncidar o menino. E os gentios não precisavam, então eles eram chamados de incircuncisos. Então, Israel, as outras nações. Judeus, aqui eram os gentios. Circuncisos e incircuncisos. Havia uma barreira entre eles aqui, Essa barreira não chega a ser uma barreira física, uma barreira, vamos chamar de religiosa. Ok? Então, por exemplo, aqui em Israel, eles tinham que casar, as moças casar com rapazes de Israel. Ou seja, judeu com judia. Não podia um circunciso se juntar a incircunciso, casar. Então, havia essa barreira. Então, olha só, antes era um só povo, Era a raça adâmica, agora você tem dois. Tem Israel e as outras nações, ou judeus e gentios, ou circuncisos e circuncisos. E Deus resolveu formar a nação de Israel para, através dessa nação, abençoar as outras nações. E também para mostrar o seu poder, a sua glória através deste povo aqui. Então ele resolveu escolher este povo aqui. Aí que acontece? Cristo edifica a igreja. A gente sabe que Israel, a gente viu na dispensação anterior, eles não estavam mais cumprindo a lei, Aí veio Cristo. Então Cristo edifica a igreja. Está lá em Mateus 16, 18, quando Cristo falou assim: Tu és Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, no grego, fala tu és Petros, ou seja, para
falando para Pedro, tu és uma pedrinha. E sobre esta pedra, ou seja, sobre esta verdade que você acabou de falar, eu vou edificar a minha igreja. O que Pedro acabou de falar? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Porque Jesus falou, o que eles dizem que eu sou, né? Pedro falou, tu és Cristo, filho do Deus vivo. Falou, então, em cima desta verdade, de que eu sou o Cristo, filho de Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. Está lá em Mateus 16. Então, Cristo edifica a igreja. Como é que funciona isso? Então, olha só, aqui nós chamamos judeus e aqui esse verde gentios. O judeu que aceitar Cristo, ele faz parte da igreja. Tá? Faz parte da igreja, ele é considerado filho de Deus. O gentio que aceitar Cristo, ele também faz parte da igreja, é considerado filho de Deus. Lembrando que na época de Cristo, aqui os judeus eles eram escravos da lei, tá? Escravos mesmo da lei, e os gentios eles estavam sob os rudimentos do mundo pagão. Tá? Olha o que Cristo fez, ele derrubou aquele muro que eu falei, ó, ele derrubou esse muro, agora ele uniu os dois. Então quem aceitar Jesus agora é filho de Deus, não importa se é do lado de cá ou do lado de cá, não importa se é judeu ou gentio. Aceitou a Cristo, faz parte da igreja, e é esse povo que ele vem buscar logo logo, para morar com ele eternamente. Então, é bom que os judeus aceitem a Cristo, é bom que os gentios aceitem a Cristo, porque Cristo logo vem buscar, que é para encerrar a dispensação. Resumindo rapidamente, ó, tinha uma só raça, a raça adâmica, aí Deus criou a nação de Israel, aí ficou a nação de Israel e as outras nações. Aí Deus criou a igreja, tá? Através de Cristo. Então vamos ver agora mais um pouco sobre a igreja. Eu peguei aqui 4 versículos. João 1,12. Contudo, aos que creem, aos que o receberem, ou seja, aos que receberem Cristo, aos que o receberem, aos que creram em seu nome, no nome de Jesus Cristo, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, quem aceitou Jesus Cristo tem o direito de ser chamado aqui filho de Deus. Gálatas 5,6. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Ou seja, nem o fato da pessoa estar circuncidada fisicamente ou não estar, isso aqui é em Cristo, que não quer dizer nada. O importante agora é o coração. O coração está circuncidado, ou seja, aceitando Cristo como seu Senhor e Salvador. Olha o 3, o terceiro versículo. Gálatas 6,15. Porque em Cristo Jesus, nem há circuncisão, nem há incircuncisão, tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Ou seja, quem aceitou a Cristo agora é uma nova criatura. O próprio Paulo fala isso. E Colossenses 3,11. Nessa nova vida, ou seja, aquele que aceitou Jesus, já não há diferença entre grego e judeu, ou seja, gentio e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo, está em todos. Obviamente, Cristo é tudo, está em todos que o aceitarem. Então, Cristo é tudo, está em todos. Não importa se está do lado de cá ou do lado de cá, Cristo é tudo e todo. Então, o segredo aqui é aceitar Cristo. Vamos passar para frente. Agora, na dispensação da graça, nós temos uma aliança. Lembra que em todas as dispensações, exceto da lei, nós tivemos uma aliança. Tivemos a aliança edêmica na inocência, a aliança adâmica na consciência, a aliança noética no governo humano, a aliança abrâmica na dispensação da promessa, e na dispensação da lei tivemos 3 alianças, a mosaica, davídica e palestínica. E agora volta a ter uma aliança, né? Então na dispensação da graça tem uma aliança que é chamada a nova aliança. Então a nova aliança é a promessa que Deus faz com a humanidade, de que perdoará o pecado e restaurará a comunhão com aqueles cujos corações estão voltados para Ele. Então a gente tem que pedir para Deus, pedir que perdoe o nosso pecado, nos arrependermos, né? E Jesus Cristo é o mediador da nova aliança. Lá na aliança mosaica foi Moisés o mediador, aqui é Cristo. E a sua morte na cruz é a base da promessa. Olha o que diz Lucas 22:20. Da mesma forma que é Jesus falando, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, o sangue de Jesus derramado ali, ele
inaugurou a nova aliança. Olha só, vamos ver mais alguns versículos sobre a nova aliança. Pois se aquela primeira aliança, ele que está se referindo à aliança mosaica como sendo a primeira, né? Então está fazendo um paralelo entre a primeira aliança e a segunda, no caso da aliança mosaica e a nova aliança. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Na verdade, essa aliança ela é universal, é para o mundo todo. Moisés foi o mediador da aliança mosaica e Cristo da nova aliança. Hebreus 8:6. O livro de Hebreus, sobretudo o capítulo 8, capítulo 9, fala muito sobre o sangue de Cristo, né? Sobre essa aliança. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, ou seja, do Antigo Testamento. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior, ou seja, a aliança de Cristo é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores, ou seja, muito mais superior do que a aliança antiga de Moisés. Hebreus 12:24. A Jesus, mediador de uma nova aliança, mais um versículo que fala que ele é o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, ou seja, que foi derramado, que fala melhor que o sangue de Abel. Abel foi o primeiro a derramar sangue, né? Porque Caim matou Abel, foi o primeiro sangue derramado, foi de Abel. Então o de Cristo fala melhor que o sangue de Abel. Agora, vamos mais um sobre a nova aliança aqui. A nova aliança é o testamento de Cristo. O testamento só se valida após a morte do testador. Olha o que diz Hebreus 9:16 e 17. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o faz. Então, por isso que a nova aliança foi depois da morte de Cristo. Então, por exemplo, uma pessoa faz o testamento, ele diz que no testamento os seus filhos vão herdar a sua propriedade, a sua casa, a sua fazenda, o dinheiro que tem no banco. Aquele testamento só é válido depois que o testador morre. Então aqui está confirmando. Então naquele tempo já era assim. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez. Então a morte de Cristo foi comprovada. Então o seu testamento é válido. A sua aliança é válida, porque ele morreu, apesar que ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas esse aqui é mais um dos motivos que ele tinha que morrer, para que o seu testamento fosse validado. Agora, as promessas desta nova aliança são várias, mas eu peguei só algumas, né, por causa do nosso tempo. Uma delas, remissão dos pecados, Hebreus 8:12. Eu não puxei aí no PowerPoint, mas está aqui. Hebreus 8:12. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aqui é uma diferença entre aquele sacrifício que era feito no Antigo Testamento, quando os pecados eles eram cobertos. Aqui não, aqui eles são apagados. Então a tampa da arca, né, que era o propiciatório significa cobrir, então os pecados eram cobertos simbolicamente. Aqui não, o sangue de Cristo, ele remove o pecado, apaga para sempre. Aqui diz que jamais me lembrarei dos seus pecados. A pessoa que aceita Cristo e confessa, Jesus perdoa. Tem também em Mateus 26:28. Deixa eu ver aqui, Mateus 26:28 diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Então, uma das promessas dessa aliança é a remissão dos pecados, ou seja, é deletar, excluir os pecados. Outra promessa, a revelação pessoal do Senhor a cada crente. Quando fala crente, é que crê em Cristo. Tá? Crente é o cristão praticante que crê em Cristo. Hebreus 8:11. Então, o 8:11 é esse aqui. Hebreus 8:11.
E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Aqui ele está falando o seguinte, que ele deixou o seu Espírito Santo, né? Ele foi para o Pai, mas mandou o Espírito Santo, que ele nos ensina todas as coisas. Então, nos ensina, ele nos exorta, ele nos orienta, nos aconselha. Então, nós temos ele dentro de nós. Por isso que ele falou, revelação pessoal do Senhor a cada crente. Então, se a gente está em comunhão com o Senhor, cada dia a gente é ensinado, a gente é orientado, é direcionado pelo Senhor. Ele nos dá discernimento. Outra promessa, eterna redenção. Hebreus 9, de 11 a 14. 9, de 11 a 14. É uma das promessas da nova aliança. Então, de 11 a 14, está aqui, ó. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta geração, porque o primeiro tabernáculo que a gente estudou foi feito pelos homens, né? Cuja orientação Deus deu a Moisés. Não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo do Santo, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, nunca mais precisa fazer sacrifício, matar novilho, matar ovelha, porque o sangue de Cristo, ele já fez isso. Olha só. Não por meio de sangue de bode e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode e de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados o santifica, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, eterna redenção, uma vez por todas. O sangue dele foi derramado, nunca mais será derramado, e não há necessidade, porque ele substituiu o pecado de todos nós. Ele levou o pecado de todos nós. Outra coisa, podemos ir diretamente a Deus através de Cristo. A Bíblia diz em Hebreus 7, 22, né? De tanto melhor pacto, Jesus foi feito fiador. 7, 22. Deixa eu pegar aqui. 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. O que quer dizer isso? Agora eu posso ir direto a Deus, através de Jesus, hein? Direto a Deus. Não preciso mais fazer sacrifício, fazer nenhum desvio, nenhum atalho. É direto a Deus através de Jesus Cristo. Mesmo porque ele é Deus. Jesus é o próprio Deus. Conclusão. A nova aliança repousa sobre o sacrifício de Cristo e garante bênção eterna a todo aquele que crê. Olha só, bênção eterna, que fala de vida eterna. Todo aquele que crê. Esse todo inclui toda a humanidade. É lógico que nem todos aceitam Jesus. O mundo tem mais de 7 bilhões de habitantes. Aproximadamente um terço se dizem cristãos. Mas cristão verdadeiro mesmo, confesso, né, que segue a palavra de Deus, não chega a um terço. Então, olha só. A obrigação do homem agora é aceitar a Cristo. Transgressão é não aceitar. Se não aceitou a Cristo, está transgredindo, né, o Evangelho do Senhor. A Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 16. Ó. Quem crê em Jesus Cristo e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Inclusive aqui, por falar em batizado, a Bíblia, no Novo Testamento, nós temos 2 ordenanças que Jesus deixou no Novo Testamento. Uma delas é o batismo e a outra é a Santa Ceia. Então, fica aqui essa dica. A condenação é a morte eterna. Quando eu falo assim, será condenado, aqui está falando da morte eterna. O juízo será a grande tribulação, que é um período de 7 anos. Agora, eu vou fazer um resumo. Como eu sempre faço o resumo, eu coloco responsabilidade, fracasso e juízo. A responsabilidade aqui na dispensação da graça é crer em Jesus, o Filho de Deus.
O fracasso, na verdade, eu anotei aqui três. Primeiro foi a rejeição de Jesus pelos judeus. Ali já foi o primeiro fracasso. Segundo, a rejeição de Jesus pelos gentios. Eu falei que um terço aproximadamente é cristão. Pensei que 2 terços ainda não. A apostasia de cristãos professos. Por que professa, cristão professa? Porque é o seguinte, a palavra apostasia aqui no Novo Testamento significa negação da fé. Então, não tem sentido falar que um ateu está apostatando, já que ele não tem fé em Cristo. Então, o que vai apostatar? O que vai negar a fé? É quem teve fé ou tem fé. No caso, os cristãos. Então, muitos cristãos vão negar a sua fé. Então, isso é um dos sinais da vinda de Cristo e é um dos fracassos aqui que a gente anotou. Então, lembrando, apostatar da fé no Novo Testamento, da fé em Cristo Jesus. Quem não é cristão não está enquadrado porque ele não tem fé em Cristo. Então, mas aqui, a apostasia dos cristãos professos. E o juízo? O juízo vai ser a grande tribulação. Essa parte aqui, de juízo, ela está no meu vídeo número 07. Quando eu dei escatologia, eu dediquei um vídeo só sobre a grande tribulação. E no caso da grande tribulação, vai ser o juízo dessa dispensação da graça aqui, ó. Então aqui, ó, nós temos dispensação da graça. Antes da dispensação do reino, que vai ser aqui no milênio, vai ter o juízo aqui, ó. Então são 7 anos de juízo, quando Deus vai mandar ali as 7 taças da ira de Deus, né? As 7 trombetas. Então vai ser aqui, ó. Então o juízo para quem não aceitou Cristo vai acontecer aqui, nesses 7 anos. Então tá lá no meu vídeo 7. Então na semana que vem eu já entro na dispensação do reino, que é a 7ª e última dispensação. Essa sim tem um período determinado, que será de 1000 anos. Essa nossa aqui, a dispensação da graça, já estamos com quase 12.000 anos. Por que eu falo quase? Porque nós estamos no ano 2021. E a dispensação da graça começou com a morte de Cristo. Ele morreu com 33 anos de idade. Então você subtrai 2021 menos 33. É o período que nós temos hoje, dá quase 2.000 anos. Só que a gente não sabe quando que vai terminar, né? Se vai daqui a 1 ano, daqui a 7, daqui a 15, daqui a 100, a gente não sabe. O fato é que vai terminar, aí tem o juízo, aí começa a última dispensação. Aí é assunto para a próxima aula, né? Então com isso a gente termina esse vídeo 45, de 16 de março. Se você gostou, deixa o seu like, não esqueça de pôr o like. E para ver esse e outros vídeos, você pode ir direto no YouTube. Na barra de pesquisa, digite Joel Martins da Silva, SJC. E se quiser um vídeo específico, que nem eu falei agora, o 07, é só colocar 07 que depois do SJC. Joel Martins da Silva, SJC 07. Ele vai mostrar a grande tribulação. Então, que Deus nos abençoe e até a próxima semana.